Então tá bem. Vamos começar então. Márcia, tá por aí? Tá tudo certo? Tá ouvindo? Tá sem som Tô aí? ouvindo. Tô com som. Tá, agora sim. Fechou. Tá, tu vai gravar essa reunião? Tô transmitindo pelo YouTube agora. Vai ficar Meu gravado no Deus! YouTube. Eu nem passei perfume pra sair na gravação do YouTube. Deixa eu ver se meus cabelos não estão virados do avesso, mas enfim, né? Primeiro, boa tarde, colegas. Tem a Emilena, a Gisele, a Eliana, a Angélica do turno da noite. Boa tarde para os colegas do turno da manhã e do turno da tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, gente, acho que a gente começa primeiro, assim, eu queria falar um pouquinho para vocês, alguns minutos da minha experiência com o Google, tá? O professor Paulo entrou. Eu estou trabalhando com o Google Sala de Aula há 3 anos, tá? Então, assim, para vocês não se sentirem pessoas diferentonas, né, como dizem os adolescentes, a primeira vez que me colocaram na frente do computador para mexer com as ferramentas do Google, eu tinha vontade de sentar no cantinho e chorar, tá? Porque eu olhava e eu pensava, gente, como é que eu vou fazer para aprender a mexer nisso? A gente, né, eu tive um monte de curso, um monte de formação que a gente, enfim, o grupo de professores da escola privada onde eu trabalho, nós tivemos que fazer todos esses treinamentos, né? E não foi assim de uma hora para outra, porque tem a questão de a gente não ser nativo digital, né? E como nós não somos nativos digitais, a gente sempre tem um pouco de resistência primeiro com a informática, né? Porque ela nos desestabiliza como professores, ela faz a gente olhar para as práticas que a gente tem de sala de aula com um olhar diferente, é tudo diferente, vamos dizer assim, daquilo que a gente está trabalhando. E, de certa forma, ela também faz a gente perder um pouco do controle que a gente está habituado, né, dentro da sala de aula, porque a gente tem muitos anos, assim, de experiência com o papel, com o olho no olho, e a informática, ela vem para tirar um pouco dessa sobrecarga, né, que a gente tem do físico ali, do material físico, e ela nos abre algumas possibilidades, mas ela também nos tira o controle. Por quê? Porque a gente depende que o equipamento funcione, que a tarefa dê certo. E uma das coisas que eu aprendi, assim, pelo menos na primeira etapa, né, de trabalho com essas ferramentas, foi que, primeiro, eu posso errar, né? Se eu errei, eu apago e tento fazer de novo. Então, foram vários erros, assim, vários, né? Márcia, esse foi o ponto inicial da nossa oficina hoje de manhã sobre criação de vídeo, né? Que a gente vai errar, é inevitável. É inevitável. A gente não pode se desesperar. Errou, analisa o erro e segue adiante, né? Com certeza. Eu tive muita sorte, Osmar, que eu comecei a usar a ferramenta com adolescentes, tá? E eles aprenderam, eles não tiveram o treinamento que os professores tiveram, a gente que teve que apresentar as tarefas para eles, mas os adolescentes, eles começaram a fuçar no Google Sala de Aula e eles, em tempo recorde, como é de praxe, né? Eles aprenderam super rápido, então, às vezes eu cometia alguns erros de configuração nas coisas que eu queria propor para eles, e eles vinham, sentavam comigo no computador e me mostravam, ai, aperta tal coisa, quem sabe tu faz assim, porque eles têm essa facilidade, às vezes, muito maior do que a gente, né, e é rir, né, do próprio erro, e seguir o baile, né? A gente erra, a gente apaga, a gente posta de novo, nada é definitivo nesse ambiente. Hoje, a gente está trabalhando no mesmo horário de aula, normal, eu atendo os meus alunos hoje por videoconferência. Nos horários de sala de aula, a gente tem uma sala de aula para cada turma, para cada disciplina, para cada professor. Então, eu vou trocando dentro da agenda do Google a turma com quem eu quero trabalhar. As tarefas a gente programa, tudo previamente, tá?
Então, que também tem como fazer isso, né? Eu tenho como programar uma tarefa, ela não necessariamente precisa entrar naquele horário que eu estou fazendo ela. Então, eu posso programar, deixar ela ali como um rascunho, e depois eu mexo antes, né, do horário. Enquanto eu estou trabalhando com eles, eu tenho como projetar a tarefa ali, se deu alguma coisa errada, eu apago, boto outra tarefa, e a gente vai trabalhando com eles e as tarefas vão entrando nos horários de aula, assim. Para mim, hoje, tá, eu descobri vários recursos. Eu descobri, por exemplo, como fazer avaliação, tá, via Google Formulário, por exemplo. Se a gente vai dar uma questão de múltipla escolha para eles, o Google corrige para a gente. Então, isso facilita muito a nossa vida. Com requintes, assim, tá? Ele vai te fornecer gráficos de acertos das turmas, tu vai saber quais são as questões que a turma mais errou, e tu vai ter acesso, por exemplo, a qual alternativa eles mais marcaram errado. Quem precisa fazer prova dissertativa, também é 1000 vezes mais prático fazer a dissertativa, fazer uma atividade dissertativa no Google Formulário, porque tu não precisa mandar a resposta para eles e tu pode anexar a resposta depois e só fazer a comparação e graduar a pontuação. Ele calcula tudo para ti e depois ele também te dá um gráfico. Então, é fácil tanto para... facilita o nosso trabalho, tanto para atividades as tais das questões de marcar, né? Quanto para as questões de escrever, vamos dizer assim, que nem eles, os adolescentes, eles chamam de chutativas e enrolativas, né? Então, é fácil para as duas, assim. No começo, é muito difícil para ti olhar para aquilo e pensar, nossa, é mais fácil. Só que como a gente é professora, a gente sabe que um tempo imenso da nossa vida é usado para corrigir atividades, né? A gente perde muito tempo corrigindo ali no papel. A gente senta, a gente olha para a atividade, vai aluno por aluno. Com a ferramenta do formulários, esse tempo diminui. Ele aumenta um pouco na preparação, enquanto a gente não tem prática. Depois que a gente tem prática, é questão de minutos. Tu monta ali um formulário, porque ele aceita copia e cola também, né? Tu consegue, por exemplo, tu quer trabalhar com uma atividade que já está pronta. Tu pode realmente copiar o enunciado, colocar ali na tarefa. Ele aceita imagem, ele aceita áudio, ele aceita várias coisas, assim, como anexo, tá? E depois que tu consegue dominar a parte da preparação, a parte da correção é infinitamente menor. Infinitamente menor. Com uma possibilidade de diagnóstico que a gente consegue fazer, talvez, de uma maneira mais precisa, tá? Então, assim, ó, primeira coisa, aí depois eu começo a compartilhar a minha tela com vocês, aí eu vou abrir ali o meu e-mail e começo a compartilhar a minha tela. A gente tem algumas ferramentas que são básicas, tá? O e-mail do Google, tá? O Google Sala de Aula, o Google Formulários, o Google Planilhas, o Google Docs e o Google... faltou um. Drive, tá? O Google Drive. São 6 ferramentas. No computador, na hora que tu vais programar as atividades, ele é muito mais... o ambiente é mais amigável na tela do computador. Tu consegue mexer com ele muito mais fácil. Porque estão todas as ferramentas ali no link do teu e-mail. Quando tu vais fazer isso via celular, é um pouco mais complicado, porque tu precisa ter os 6 aplicativos instalados no teu celular. Então, para trabalhar no celular, eu primeiro preciso baixar os aplicativos. Eu não vou conseguir editar um documento do Google Docs se eu não tiver o aplicativo do Google Docs no meu celular. Eu só vou conseguir fazer isso no computador, tá? Eu sempre uso o Note para programar as tarefas, porque aí eu tenho também o problema de não enxergar, né? E a tela do computador é maior. Então, para mim, é mais confortável trabalhar no Note para programar as coisas, para programar as tarefas, enfim. Só que eu tenho todos os aplicativos no celular, porque às vezes eu preciso fazer uma correção num arquivo, eu preciso editar alguma coisa ali que não ficou boa, e eu tenho acesso no celular. Alguns celulares, eles arrumam os aplicativos em blocos, né? Eu tenho como abrir uma janelinha e colocar todos os aplicativos ali dentro na tela inicial. Então, eu fiz isso no meu celular, eu coloquei a janelinha do Google Apps e baixei todos os aplicativos e coloquei ali, mas são 6 que a gente precisa, tá?
O primeiro, assim, que a gente tem que aprender a lidar é o Google Drive, tá? O Drive, ele é a nossa memória. Tudo vai ficar arquivado no Drive. E aí a gente também deixa de precisar andar com papel o tempo todo. Tudo que está no Drive, tu vais ter acesso em qualquer lugar. Se tu sobe os teus arquivos para a nuvem, transformando esses arquivos em Google Drive, em Google Docs, em Google Planilhas, depois tu tens acesso a ele em qualquer computador que tu abrir a tua conta do Google, tá? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam. Então, o Drive é a nossa ferramenta de armazenamento. Tudo que a gente programa, tudo que a gente produz, fica no Drive. E a gente tem acesso a ele, por exemplo, quem fez as atividades em casa, se quiser acessar essas mesmas atividades lá na escola, é só abrir a sua conta do Gmail e fazer, ou abrir o seu celular e fazer. Tá na nuvem, tá? E o nosso da escola, da prefeitura, às vezes ele fica lento, né? Mas ele deve estar lento também pela quantidade de pessoas que está usando. Tem muita gente usando as ferramentas do Google, a internet está estável. Então, é instável, a gente não precisa entrar em desespero, porque ele fica meia hora, 1 hora instável, trava e depois ele volta. Quem falou? Tá. Eu vou... Osmar, eu consigo compartilhar minha tela aqui, né? Sim. Tá. Share screen. Tá. Beleza. Eu só vou abrir aqui o e-mail da prefeitura. Então, pessoal, só enquanto a Márcia vai organizando, lembrar vocês da programação. Hoje à noite nós teremos a atividade inicial sobre a educação patrimonial, que é um convênio que a Escola Liberato fez com a ONG VFV, a VFV, não é, Paulo? Lá da Itália, junto com o Ministério das Relações Exteriores, tá, italiana. Então é muito interessante essa formação, ela vai ser hoje, sexta-feira, inclusive, a gente vai ter a presença de uma pessoa, a Lucia, que trabalha no consulado italiano. E na semana que vem, então, a gente vai ter um curso via Google Sala de Aula sobre educação patrimonial. E hoje de manhã nós tivemos a primeira aula sobre criação de vídeo. Se vocês quiserem participar da aula de amanhã, tá? Sejam bem-vindos a partir das 9 da manhã. Tá? Segue aquele cronograma que nós temos no grupo mural da escola. E amanhã também nós teremos, né, Márcia? Depois tu vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E essa aula, como eu já falei, tem gente que entrou aqui depois da fala, ela vai ficar no YouTube. Aí eu coloquei o link lá no grupo mural já também, certo? Ela está sendo transmitida ao vivo. Gente, é muito chique para uma pessoa só. Eu nem me penteei e passei perfume. Mas, enfim, né? Eu tô na minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Então, olha só. Essa aqui é a minha tela de e-mail, de entrada do Gmail, tá? Depois que tu entras no teu e-mail, se vocês quiserem ir fazendo juntos, quem estiver na frente do computador é legal, né? Tu abre ali o teu navegador, entra como se tu estivesse entrando na tua conta de e-mail. O primeiro passo é entrar na tua conta do Gmail. Tá? Aí, assim, ó, nessa lateral superior direita, aparecem 9 quadradinhos. Tá? 9 quadradinhos. Eu vou tirar a minha tela daqui. Esses 9 quadradinhos, quando a gente clica em cima deles, ele vai nos dar todos os aplicativos do Google que estão associados à nossa conta de e-mail. Por isso que eu falei para vocês no começo que o ambiente, muitas vezes, do computador, ele é mais amigável, né? Porque está tudo integrado ali. Então, o Drive, tá? A gente vem aqui, a gente clica no ícone do Drive. Vocês veem que já aparece aqui na minha tela
alguns materiais meus que estão aqui, tá? Essas pastinhas aqui, ó, a gente que cria. Então, por exemplo, todos os arquivos que eu quero fazer e deixar prontos no meu Drive para depois eu anexar numa tarefa, eu posso fazer diretamente do Drive. Bem tranquilo para abrir as pastas. Eu coloco o mouse em cima da tela, clico com o botão da direita do computador, tá? Ele vai me abrir essas possibilidades aqui. Eu vou lá em nova pasta e eu escolho o nome que eu quero dar para essa pasta. Liberato Profis, por exemplo. Criar. Pronto, a minha pasta está aqui, certo? Eu quero criar dentro da pasta Liberato Profis. Eu quero, por exemplo, vamos pela ordem, né, que as funcionalidades ali aparecem. Eu quero fazer um upload de arquivo de algo que está no meu computador pronto e eu quero este arquivo. Eu vou lá, fazer upload de arquivos. Aqui, por exemplo, eu tenho um documento em PDF de inglês das crianças, tá? Então, eu clico aqui no arquivo, no meu computador, busco lá nas minhas pastas e o arquivo foi parar no meu Drive. Se ele está no meu Drive, eu consigo anexar ele em qualquer tarefa do Google Sala de Aula, tá? Posso puxar arquivos do Word? Posso, só que ele vai desconfigurar, tá? Ele tem esse pequeno problema que quando a gente puxa um arquivo do Word para o Drive, ou ele fica trancado, ou quando tu abre ele, ele vai desconfigurar. Então, por exemplo, minha pastinha do Liberato. Ó, eu vou pegar aqui. Então, as minhas pastas no computador, eu vou pegar uma prova que eu apliquei alguns semestres atrás. Eu estou puxando, ó, o arquivo apareceu na tela. Do meu computador, eu mandei para a nuvem dentro da pasta que eu criei. Se eu clicar nesse arquivo, ele é um arquivo do Word, tá? Então, ele está formatado para o Word e ele está fechado para edição. Se eu quero editar o arquivo que eu subi, vocês viram que tem a janelinha aqui escrito, né? Abrir com documento Google. Ele está convertendo o arquivo para o Google Docs. Só que olha o que ele vai fazer com o meu documento. Olha só para me fazer mentir. A fonte aumentou, né? Ó. Aqui eu consigo editar. Depois que eu abro com documentos Google, tá? E aqui eu tô com o formato Microsoft Word, né? Mas ele tá aberto no Google Docs. Formatei, mexi, editei o que eu queria, fecho, flechinha para voltar para o Drive, tá? E o meu arquivo tá aqui. Eu também posso clicar aqui, e é sempre assim, ó, tu põe o mouse em cima desse espaço branco aqui do Drive, clica com o botão da direita, ele abre a janelinha. Eu quero criar um documento Google próprio meu, tá? Pronto. Vocês acompanharam essa última? Não. Repete aí, por favor. Tá, vamos lá de novo, Paulo. Ó, eu quero criar um documento Google no meu Drive, tá? E deixar ele pronto para eu poder anexar em outra tarefa enquanto eu quiser. Bota o mouse aqui no branquinho do teu Drive, botão da direita, abriu o teu menu de opções. Aí tu quer montar um documento Google. Tu clica no documento Google. Ele abriu o documento em branco aqui. Tá? Beleza. Aí aqui, ó, eu vou escrever o que eu quero. Vamos fazer um teste. Então, estou... Nossa Senhora, um texto. Cadê? Escreva a sua rotina na quarentena.
Aí eu vou escrever todas as minhas instruções aqui. Poxa, mas eu quero botar uma figura. Tá? Eu vou ali, ó, abro mais uma aba do meu computador. É sempre importante a gente... O Google tem isso, tá, gente? Para a gente trabalhar com o Google, a gente tem que trabalhar com várias janelas abertas. Então, a gente vai trabalhando com essas janelas todas ao mesmo tempo. Dá para ver ali em cima na minha tela que eu tô com um monte delas abertas, né? Aí eu abro mais uma janelinha, eu quero... Coronavírus charge, porque eu quero trabalhar uma charge. Beleza. Márcia. Oi. Uma questão que é importante comentar, que talvez poucas pessoas saibam. O Google Chrome, ele é um sugador de memória do nosso computador. Tá? Então, cada aba que a gente abre do Google Chrome, a nossa memória é meio que dividida com aquela aba. Tá? Então, procurar evitar abrir muitas abas lá em cima. Abrir, claro, a gente sempre abre bastante, né? Porque precisa para o trabalho. Mas se a gente sabe que vai ter uma aba que a gente não vai utilizar mais, fechar para não ocupar muita memória. Tá? Eu estou sempre puxando com essa questão do vídeo, porque é o que eu estou trabalhando com o pessoal no turno da manhã. Quando a gente trabalha com vídeo, a gente ocupa muita memória do computador. Né? Então, se tem mais um vídeo e todas essas abas do Google abertas, daqui a pouco o computador começa a trancar se ele não tiver uma memória boa. Tá? Então, só uma observação. Esse aqui, quando eu comprei, eu pedi para ele um computador que trabalhasse com várias abas abertas. Então, ele tem uma memória que é a memória só da internet dele, assim, não ocupa a memória do computador, a memória principal. Mas isso, né? Bom, eu achei lá na internet essa charge aqui que eu quero buscar no meu documento, né? Botão da direita. Gente, o botão da direita, quando a gente coloca ele em cima de qualquer coisa, e tu clica no botão da direita, ele sempre vai abrir uma janela para ti com algumas opções de comando que tu pode dar. Eu quero copiar a imagem. Copiei. Volto para o meu documento Google, boto o mouse aqui de volta, botão da direita, colar. Pronto, a imagem está aqui dentro. Tá? Botão da direita, sempre. Eu preciso dar um título para esse documento, né? Porque senão a gente acaba se perdendo com as coisas. Teste 6/5. Pronto. Aí vocês podem me perguntar, a gente não tem que salvar nada? Não. Nada precisa ser salvo enquanto a gente está no Google. É só vocês olharem aqui nessa mensagenzinha de cima, ó, todas as alterações foram salvas no Google Drive. Acabou, tá? Acabou. Ele tá salvo, eu não preciso mais mexer. Se eu fechar essa janelinha aqui, que é o meu Google Docs, abrir o meu Drive, tá? Nossa, ele não tá aqui. Atualiza a tua página e olha ele aqui. Eu clico nele, abro, tá do jeitinho que eu deixei, tá? Eu posso também, a partir daqui, fazer um formulário. Só clicar em mais, ó. Vamos de novo, ó. Botou no Drive. Eu não saí do Drive, tá, gente? Eu tô montando todas as tarefas dentro do Drive. Botão da direita, clicou. Cadê o formulários? Não apareceu? Mais. Ele aparece ali, ó. Formulários Google. Clico em formulários Google. Tá aqui? Beleza. Agora eu vou montar a minha atividade. Então, ó, dá um título para ela. Atividade teste. Descrição do formulário. Eu quero dar uma orientação para o aluno. Leia as questões e responda o formulário. Beleza. Ele já te dá aqui a primeira pergunta. Clico em cima dela. Qual a minha altura?
essa questão, como é que vocês querem? Olha aqui, nesse menu lateral aqui, eu abro, olha a quantidade de tipo de questão que eu posso ter. Bom, eu quero que os meus alunos escrevam uma resposta curta, tentando adivinhar a minha altura. Resposta curta. Eu quero que eles escrevam um parágrafo, porque é uma questão dissertativa. Parágrafo. Múltipla escolha. E aqui vocês têm, ó, por exemplo, grade de múltipla escolha, grade de seleção, porque são formatos diferentes, né? A gente pode começar com os mais simples, que são esses daqui. Vamos pegar o de múltipla escolha. Eu quero questões de múltipla escolha. Beleza. Estão vendo que está escrito opção 1? Vou lá. 1,63 m. Como é que eu coloco a próxima alternativa? Ou eu vou ali em adicionar outro, como está escrito abaixo, ou eu dou Enter. Pronto. 1,56 m. Enter. 1,73 m. Enter. Opa. Ai, errei. Bota o mouse aqui. Opção 4, 1,82 m. Eu quero com 5. Eu vou dando Enter e vou colocando as opções. 1,78 m. Pronto. Nossa, eu dei Enter sem querer e criei mais uma opção. O que eu faço? Apago. Apago aqui no X, ó. Excluir. Vocês estão vendo que eu botei o mouse aqui e apareceu adicionar imagem? Professores, por exemplo, dos pequenos, tá? Ali das séries de alfabetização, que não trabalham com a escrita, a gente pode adicionar uma imagem na questão, tá? Então, por exemplo, vocês querem trabalhar com eles a letra B, né? E vocês querem que eles assinalem, se estiver trabalhando com consciência fonológica, né, antes de trabalhar com a grafia, e aí vocês querem que eles assinalem qual é a palavra que começa com a letra B. Mas vocês não querem trabalhar com a palavra escrita, querem trabalhar com imagens, então vocês conseguem adicionar imagens aqui, ó. Eu posso, por exemplo, adicionar imagem. Posso puxar do meu computador, da câmera, posso achar no meu Google Drive, posso pesquisar imagens do Google. Ó, por exemplo, banana. Eu quero a imagem de uma banana. Nossa, várias. Clico na imagem, ele já conversou comigo, ó, ali embaixo ele apareceu, inserir. Tá carregando. Pronto, a minha opção 6 é uma banana. Eu não entendi ainda como é que eu coloco, por exemplo, eu quero colocar a programação do webinário, passar para cá, para o Google Drive. Como é que eu faço isso? Tu quer colocar o quê, Rosa? Teu som tá baixo, desculpa. Ah, tá. Ele tá na minha tela inicial, tá? E eu quero passar para cá, para o Google Drive. Como é que eu faço? Tu quer abrir o teu Google Drive? Não, eu estou com o Google Drive aberto, tá? O que eu não sei como fazer é pegar lá dos meus documentos já salvos no computador e passar para cá. Ó, eu tô aqui na tela do Google Drive, Rosa, tá? Bota o teu mouse em qualquer parte aqui da tua tela em branquinho. Aperta o botão da direita. Tem que aparecer essa aba para ti. E aí tu escolhe ali fazer upload de arquivos. Se vocês quiserem mandar uma pasta inteira para a nuvem, escolham fazer upload de pasta, escolhe a pasta e ele manda tudo de uma vez. Achou? Aham, vou tentar fazer agora. Tá. Vai lá. Isso aí, tem que tentar. Vou voltar aqui para a abinha do formulário, certo? Vocês veem que a minha questão pode ser até um vídeo do YouTube, ó, aqui do lado.
tem o íconezinho, porque eu posso colocar na questão um vídeo do YouTube, se eu quiser, para eles assistirem para responder a questão. Bom, vou marcar aqui, ó, porque ela é obrigatória para os alunos responderem, certo? Então, eles não... O que quer dizer marcar a questão como obrigatória? Quer dizer que eles não conseguem avançar no formulário se eles não responderem essa questão. Eles ficam travados na tela, tá? Nem que eles tenham que marcar qualquer coisa. Eu quero colocar mais uma questão. Mais. Tá? Deixa eu botar isso aqui para cá agora. Mais. Ó, vai aparecer para vocês adicionar pergunta. Pá, cliquei, ela apareceu aqui embaixo. Mais uma pergunta. Bom, qual a minha idade? Botei a questão. Aí eu vou colocar ali 55, 32. Tá, beleza. Eu botei as minhas opções. Nessa aqui, eu quero botar um vídeo. Beleza, eu vou aqui. Adicionar vídeo. Seleciono o vídeo ali para poder selecionar e colocar na questão. Não quero mais. Excluo. Tá pronta a minha questão? Obrigatória. Beleza. Eu já tenho 2 questões nesse formulário e eu quero agora transformá-lo numa prova que se autocorrija, né? Que os meus alunos façam de acordo com o que eu quero que eles façam. Configurações. Clica em configurações. Primeira coisa, tá, gente? Coletar endereços de e-mail. Se eu não coletar os endereços de e-mail, eu não sei quem fez o formulário. Então, eu preciso coletar endereços de e-mail, porque é através do endereço de e-mail deles que eu sei qual foi o aluno que respondeu. Tá? Se eu quiser que eles recebam um e-mail dizendo formulário respondido com sucesso, eu marco aqui, senão eu nem marco. Restringir aos usuários em Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre e das organizações confiáveis. Deixem sempre se vocês estão fazendo no Google Drive da Prefeitura, é sempre interessante deixar essa opção marcada, porque eles não vão conseguir responder se eles entrarem com o e-mail particular deles. Eles só vão conseguir responder com os e-mails da Prefeitura. Então, a gente sabe que eles têm que entrar naquela conta e a gente sabe que eles estão sendo, a atividade deles está sendo monitorada dentro do nosso sistema. Eu não quero dar uma oportunidade para eles fazerem de novo. Até porque tem a questão de passar uma resposta para o colega e tal, né? Limitar a uma resposta. Eles só respondem o formulário uma vez. Se o formulário deu errado, é tu que tem que abrir para eles poderem fazer de novo. Então, limito a uma resposta, eles só podem responder uma vez. Os participantes podem editar após o envio. Aí vai de vocês, né? Editar após o envio significa que ele vai poder mexer na resposta dele depois que ele te enviou o formulário. Se não quer que ele faça isso, deixa desmarcada. Apresentação, lá em cima. Eu gosto de marcar a barra de progresso, porque aí eles sabem quantas questões tem, quantas eles já responderam. E eu também gosto de embaralhar a ordem das perguntas, porque aí cada um deles vai receber as perguntas numa ordem diferente. Então, se a gente está fazendo uma atividade com vários alunos e a gente não quer que eles façam juntos, né? A gente pode embaralhar a ordem das perguntas. E a última, testes. Só clicar em criar teste. Bom, beleza. Questão de múltipla escolha, eu posso liberar a nota imediatamente após o envio, ou se eu quero colocar o gabarito depois e não quero que eles tenham acesso ao gabarito naquele momento, eu coloco aqui posteriormente, depois da revisão manual. Márcia? Oi. Quem falou? É a Jaque. Oi, Jaque. Eu só queria falar uma situação que aconteceu comigo, de repente, para não acontecer com outro colega, né?
embaralhei as respostas. Só que o que aconteceu? Como em língua portuguesa, a gente acaba tendo muitos textos, e os textos não cabem dentro da alternativa, tu acaba tendo que fazer ali na colocação tu utiliza outra barra ali, né? Para fazer. Eu não tô com a tela aqui aberta, né? Mas, e aí, quando eu coloquei para embaralhar as perguntas, ele embaralhou todos os textos também. Sim. O texto ele então, tem que estar no enunciado, não pode ser um texto muito longo. Então, se tu utiliza, por exemplo, tu coloca mais uma imagem, tu não utiliza só aquela caixinha de texto com pergunta e as questões abaixo, né? Tu utiliza um texto, tu utiliza figura, ou tu bota um vídeo. O que vai acontecer? Ele vai embaralhar tudo, porque ele não faz a ligação, né? Na verdade, o que tu tens que fazer é colocar o texto anexado na tua tarefa pelo Google Docs. Tá? E tu oferta o texto em outra plataforma. Textos muito longos, bem lembrado, já que textos muito longos, o Google, ali no formulário, fica muito ruim para eles lerem. Então, os textos das questões, os enunciados das questões têm que ser curtos. Fizemos aqui, ó, salvar. Beleza. Vou botar o nome aqui, já apareceu, atividade teste, o meu teste está pronto. Oh, meu Deus. Agora, eu vou lá para o sala de aula, tá? Google Apps, nas bolinhas, Google Sala de Aula. Aparecem todas as tuas salas de aula aqui na tua frente, certo? Eu quero criar uma sala de aula. Criar turma, porque ele te dá a opção de participar da turma ou de criar turma. Márcia. Oi. Uma pergunta. Essa conta que tu usa é a do e-mail da prefeitura? Tá. Não, essa que eu estou mostrando para vocês Antes disso, eu lembro de alguma vez eu ter tentado fazer e não ter conseguido. Com o e-mail pessoal, o que acontece? Sabe dizer o que precisa se alguém que não tem, por exemplo, esse e-mail quiser criar? Dá para tu fazer também, ó. Peraí, deixa só eu achar. Não, mas não. Tu diz por outro Gmail ou por outro? Eu tenho uma lembrança, faz muito tempo já que eu tentei usar. Eu abri pelo meu Gmail. Ó, esse aqui é o meu Gmail pessoal, tá? Eu vou ali de novo no Google Apps. O que vai acontecer é que o sala de aula, ele não tá nas primeiras opções que tu tens. Só tem que baixar aqui, que ele vai estar aqui embaixo. E a diferença do teu e-mail da prefeitura para o teu e-mail pessoal é a capacidade de armazenamento do Drive. Sim. Aqui a gente tem, no nosso e-mail pessoal, como ele é gratuito, tu vais ter menos capacidade de armazenamento no Drive, por exemplo, tá? É a única diferença, mas tu tens todas as ferramentas. Tu não vai... Aí aqui, eu não achei a ferramenta, o link para entrar direto no formulários. Tu entra no teu Drive, clica com o botão da direita, que ele vai te dar a opção do formulários lá dentro do Drive. Ok. Tá? É só uma questão de diferença de armazenamento. Esse nosso da prefeitura, provavelmente, ele tem capacidade limitada na nuvem. Tu pode colocar tudo lá para dentro. Tá? Aí aqui, ó, vamos criar uma tarefa. Mas, criar turma. Primeiro eu preciso criar turma. Teste profs. Se vocês quiserem colocar numa sessão, explicar qual é o assunto, qual é a sala, para a coisa ficar mais organizada para os alunos, ok. Senão, a gente cria só com o nome da turma. Né? Essa aqui é a minha sala teste profs. Está criando. Essa é a primeira ação dentro do sala de aula. Abriu, está aqui a minha sala de aula. Quando eu tenho alunos mais velhos, eu só preciso dar esse código da turma para eles, tá? Porque aí, quando eles entram no sala de aula, lembram que aparece para a gente ali a opção criar turma ou participar da turma? Essa opção de participar da turma, eles vão precisar desse código aqui que aparece na tua primeira tela da sala de aula.
né? Eles não criam, eles participam. Quando eu tenho alunos menores, eu tenho que gerenciar os convites. Então, eu vou lá em pessoas e aí eu tenho que, no maisinho aqui, digitar e-mail por e-mail, mas tu só faz isso uma vez. Vou criar atividade. Tá, eu vou na página, ali na aba das atividades, eu vou em criar, eu vou em atividade. Então, peraí, vou passar para cá. Título. Atividade dos profs. Instruções. Leia o arquivo anexo e responda ao formulário. Pronto. Isso é o que eu quero dizer para os alunos. Adicionar. Eu quero adicionar uma tarefa que está no meu Google Drive. Google Drive. As tarefas que eu acabei de criar, elas vão aparecer aqui como as primeiras, né? Elas foram as últimas que foram editadas, mas eu também posso procurar pelo Drive, né? Ó, meu Drive. Peraí que ele está pensando. E aí eu vou direto lá na minha pastinha, Liberato Profs, tudo que eu fiz está aqui. Esse teste aqui, eu clico no teste e clico em adicionar. Entrou. Eu quero adicionar de novo do Google Drive. Agora o formulário. Adicionar. Pronto, tá aí. Já criei os anexos. Se eu quiser criar, mas isso demanda um pouco mais de prática, né? Porque eu posso, ao invés de criar no Drive, eu posso criar direto na tarefa. Então, aqui, quando eu clico em criar, eu posso criar um documento, posso criar uma planilha, um formulário, tudo dentro da tarefa. Só tem um problema, o lugar onde isso vai parar, né? Depois, no nosso encontro de amanhã, eu mostro para vocês a diferença entre criar a tarefa o documento dentro da tarefa e criar o documento dentro do nosso próprio Drive. Quando o documento é do Docs, eu posso ter opções, ó. Eu posso escolher se os alunos podem visualizar somente o arquivo, aí eles não podem mexer. Se eu quero uma tarefa, por exemplo, de escrita colaborativa, todo mundo escrevendo ao mesmo tempo, eu deixo eles editarem. Só que aí todo mundo escreve no mesmo documento, tá? Se eu quero que cada um receba um documento e resolva a tarefa naquele documento, fazer uma cópia para cada aluno. Quando eu gerar e criar a tarefa, cada aluno recebe uma. Se eles querem escrever, se tu queres, né, que eles escrevam naquele documento, vai um para cada um e um não vê o que o outro está escrevendo. Beleza. Agora eu passo a telinha, para cá. Tá, deixa eu fazer uma pergunta, já que tu está nesse local aí. Eu já tinha uma pasta minha, eu tinha atividades no Google Sala de Aula antes da pandemia, antes da função da pandemia. Depois que começou a pandemia, foi criado lá um espaço para todos os professores botarem as atividades. Né? O que eu fazia antes? Eu criava atividade aqui dentro mesmo desse mesmo espaço. Eu criava atividade lá no Google Sala de Aula, antes. Né? Depois, quando a gente foi lá para esse espaço coletivo, eu comecei a colocar em um documento Word com uma cópia para cada aluno para ver se eles me respondiam no próprio arquivo ali que eu tinha criado. Só que aí começou a vir relatos lá, ali, o Osmar comentou, inclusive, que os alunos estavam com dificuldade, os celulares não abriam o arquivo Word. E a gente começou a botar PDF. Eles também não abrem. O PDF não? Eles abrem, leem, mas não editam. Pois é aí que tá. Aí é isso que tá. Eu percebo assim, que eu alterei um pouco a forma de elaborar as atividades nesse sentido, mas eu vejo isso. O PDF ele é limitante nesse sentido. Ele vai ter que reproduzir no caderno uma coisa que podia estar fazendo direto no Sabe o que tu faz, Guilherme? Tudo que tu tem no teu computador, para tu deixar aberto para eles, tu copia o texto do teu computador, cria um arquivo no teu Drive, tá? Ó, eu vou fazer isso aqui para ti agora, tá? Voltei para o Drive. Eu vou aqui, ó, documentos Google, abrir um documento novo, certo?
Aí eu quero copiar uma tarefa minha que já está pronta no meu computador. Eu vou lá no Word, tá? Cria um arquivo no Drive, tá? Pego aqui, arquivo, vou procurar o que eu quero. Tá, esse exercício aqui eu fiz hoje, por exemplo. Documentos, abrindo lá do outro colégio. Copio o texto, Ctrl C, volto para o documento do Drive, Ctrl V, e ele está num documento do Google Docs. Esse documento aqui, quando tu quiser, ele vai ficar sempre no teu Drive, disponível para qualquer turma que tu queira puxar ele, é uma atividade que está pronta, tá? Uhum. Aqui tu edita, aqui tu formata. E aí tu vai aqui na tua atividade, e quando tu for adicionar, tu vai procurar ela no Drive, porque tu copiou e colou dentro de um arquivo Google Docs. Tu tem que criar um arquivo do Google Docs se tu quer que eles editem. E aí tu escolhe aqui fazer uma cópia para cada aluno, tá? Certo. Tudo que tu sobe direto em formato Word, sem deixar ele converter, tu não vai conseguir fazer os alunos editarem nele. Tem que ser sempre no formato Google Docs. Tu pode fazer essa moda Miguelão aí de Ctrl+C, Ctrl+V, ou tu tá lá no teu Drive, tu sobe o arquivo do Word, clica em abrir documento no Documentos Google e salva como uma cópia do Documentos Google. Sim. Tá. E tendo vários professores usando a mesma turma, digamos assim, a gente tem lá a pasta da C30 com vários professores. Uhum. Na hora que eles responderem naquela atividade que eu fiz, eu vou conseguir... vai ser fácil eu ter acesso à resposta dele? Vai, tu vai ver, olha só, tu vai ver aqui agora, quer ver? Primeiro, eu quero graduar a escala de pontos, tá? O meu teste vale 10, eu vou lá e mexo nas pontuações. Eu não quero que eles respondam isso fora do horário de sala de aula. Eu quero, né, isso aqui para quando a gente voltar, tá? Eu quero fazer essa tarefa com eles no período das 10 horas até às 11. Qual é eu venho aqui e programo, ó. Minha aula é dia 11 de maio e eu quero que o último horário para eles fecharem essa tarefa seja às 11. Depois das 11, eles vão poder fazer ainda, mas o Google vai te notificar que a tarefa está com atraso, tá? Então, tu tem como controlar quem está fazendo no horário que tu estipulou ou não. Mas eu também não quero que a tarefa entre para eles agora. Ao invés de clicar em criar atividade, eu vou ali, ó, em programar. Aí eu quero que essa tarefa entre para eles dia 11 às 10. Eles na hora que tu tá mandando. Ela vai automaticamente entrar para eles no dia 11 de maio às 10 horas da manhã. Tá? Aí, ó, mudei de ideia. Eu quero usar isso agora. Dia 11, tiro a programação e crio atividade. Na hora que tu tá mandando. Ela vai automaticamente entrar para eles no dia 11 de maio. Peraí que ele tá pensando. Às 10 horas da manhã. Tá. Tu quer ver atividade de aluno por aluno? Tu vai na tua tarefa, atividade dos profs, ver atividade, tá? E quando tu abre em ver atividade, desse lado aqui esquerdo, vão aparecer para ti todos os alunos a quem tu atribuíste essa tarefa. Tu clica no aluno, nessa telinha aqui aparece a resposta dele. E aí tu olha a resposta dele. Só dele. Entendi. Tá? O formulários, ele tem um truque. Tu não vai conseguir abrir ele aqui na tarefa, tu vai ter que abrir o formulário dentro do Drive. Aí no Drive tu vai ver as respostas de todo mundo, com gráficos e tal. Tá? No Drive. No Drive. O formulário é o truque, é tu achar ele no Drive, né? Por isso que é difícil assim, ó, porque quando tu cria a atividade, o formulário, o documento, na tarefa, ele vai para a pasta do Classroom. Ele não fica no teu Drive à tua disposição. Tu tem que recuperar ele dentro da pasta do Classroom, daquela turma, daquela atividade. Quando tu faz tudo no teu Drive e deixa a tua pasta organizada, cada tarefa que tu quiser atribuir, se tu quiser usar o mesmo documento, a mesma atividade, ela está ali à tua disposição.
Então deve ser isso a minha dificuldade, que na verdade para mim sempre o mais difícil mesmo foi ter o retorno deles, é ver onde é que foi feito. Então talvez seja pode estar na tua problema. pasta do Classroom, tá? Eu posso te mostrar aqui, ó, a nossa da noite, ó, sempre aparece no Drive essa pasta aqui, ó, a pasta do Classroom. Tu abre ela, estão todas as tuas turmas aqui. Aí eu quero 351, tá? Como a gente está usando um Classroom para cada turma, estão todas as atividades aqui, tá? Sim. Aí eu vou, ó, literatura, tarefa 2, essa é minha. Tudo que eu mandei para eles está aqui, tudo que eles mandaram para mim, né, tá aqui. O que eles me mandaram, ó, tem as fotos de tela que eles me mandaram, os documentos que eles me enviaram. Se eu for aqui, ó, em 351, dentro da pasta da turma, tudo que foi anexado como tarefa, e esse que é o problema, tu tem que achar tu aqui no meio, né? Ó, tá tudo aqui. Tá? Tá tudo aqui. Esse documento aqui, tipo, Triste Fim de Policarpo Quaresma, fui eu que mandei para eles. Tem formulários, tem tudo, mas tá tudo dentro da pasta do Classroom. Aí tu tem que lembrar para que turma tu atribuiu e na pasta do Classroom deles recuperar o arquivo para ficar para ti. Entendi. Por isso que é mais fácil tu ir criando as tuas pastas com os teus arquivos e aí tu cria a tarefa e puxa do teu Drive. Tá. A não ser que tu tenha um Classroom para cada turma. Teu, só teu. Porque tu também tem como reaproveitar uma postagem de uma turma para outra. Tu faz uma vez, tu tem C31, C32, C33. Aí tu quer que as 3 turmas façam a mesma atividade. Tu só monta ela na C31 e copia isso para 32 e para 33. Tu tem como fazer isso também. Tá? O que eu gostaria, assim, gente? Não sei se vocês conseguiram acompanhar, é bastante informação. O que eu gostaria, assim, né? Que a gente pudesse treinar aqui dentro dos drives, dos classrooms de vocês, que vocês montassem um formulário, um documento do Google, abrisse uma turma fictícia, né? Abrisse uma tarefa para anexar esses documentos, fazer todo esse passo a passo que a gente fez, para amanhã a gente poder ver quais foram os problemas que vocês tiveram e explorar algumas outras ferramentas que a gente tem disponível. O que vocês acham? Pode ser. Tá. Vocês podem me convidar, Ótimo. vocês podem me inserir, tá? Em todos os classrooms que vocês criarem, porque aí amanhã eu entro neles e consigo duplicar as telas e ir vendo os problemas. Meu e-mail é esse que aparece aqui no cantinho. É marcia-croc@educar.coa.br. Se vocês quiserem treinar, né, de me mandar o convite do Classroom. Eu já fui, Márcia e Isabel, eu já fui fazendo paralelo aqui, aí eu me perdi nessa troca ali quando foi para que a gente abriu a pasta, que tu abriu a pasta teste. Tá. Essa pasta teste, ela tá no meu Drive. Eu sei. Tá, eu abri uma minha aqui, tá? Eu tava te acompanhando paralelo aqui. Tá. Aí a gente tava lá na atividade, fazendo ali, colocando a programação, programado e tal. Ok. Depois disso, o Guilherme fez uma pergunta sobre o arquivo dele, né? Sim. Terminada a elaboração da atividade, eu volto lá. Como é que eu vejo essa atividade novamente? Porque eu acesso ali em direção, eu abri uma pasta direção, mas a professores teste. Vai aparecer lá em cima mural, atividade, pessoas, notas. Em atividades aqui. Eu vejo... Aí. Isso. Eu tô na turma teste. Pronto. Tá. Eu atividades. Também. Tá. Olha ela aí. Aí tu quer mexer nela, tu pode editar, vai nos 3 pontinhos aqui, clica em editar. Aí ela abre para tu editar, tirar documento, botar documento. Ou tu pode clicar em ver atividade, que foi a dúvida do Guilherme, né? Tu clica em ver atividade e aqui do lado, do lado esquerdo,
Se eu tivesse todos os alunos da turma já para fazer essa atividade, eles apareceriam todos aqui, tá? Olha só, eu estou em atividade, tá? Para mim tá aparecendo editar atividade ali embaixo. Por quê? Tu atribuiu ela? Vê se ela tá como salva, rascunho, ou se ela já tá como publicada. Ela tá programada, então ela não tá ainda, né? Eu Não, deixei se tu ela quiser, programada. abre ela de novo, pede para editar. Tá. Cancela o envio. É só tu apertar no xizinho, que ela vai abrir a caixa para ti na hora de publicar atividade. Aí ela entra na tua lista. Márcia? Oi, Rosa. Eu fico fuçando, né? Daí tem que ficar perguntando. Não tem problema. Tentei anexar uma das minhas buscas, porque eu trabalho com busca, né? E eu tentei anexar no Google Drive, mas não deu muito certo aqui o negócio. Tu tentou anexar do Google Drive na tarefa? Eu tentei anexar do meu e-mail esse da escola. Tá. Né? Vou te mostrar aqui de novo, ó. Tu clica com o botãozinho aqui, bota o mouse, botão da direita, tá? Fazer upload de arquivo. Tu clica em fazer upload de arquivo, ele vai abrir para ti o teu computador. Uhum. Aí tu escolhe o que tu quer, tá? Qualquer texto, enfim. Deixa eu ver aqui. 2016. Tá. Pronto, ó. Cliquei no arquivo, ele já subiu. Tá? Eu não salvei no meu computador. Eu passei direto do celular para o Mailson. Tu passou direto do teu celular para onde? O e-mail do Mailson. Da escola, né? Google não sei o que. Tu tem que salvar ele em algum lugar, né? Porque se tu não tem dentro do teu próprio e-mail, tu até consegue fazer isso, assim, só é tem um passo a passo mais complicado, assim, tu mandar do teu e-mail direto para a nuvem. Tu consegue fazer isso também, tá? Tu abre no teu e-mail, peraí. Deixa eu abrir meu e-mail aqui, ó. Ficou aqui, família M4A, que é o, sei lá o quê? Google Drive. O problema, Rosa, é sincronizar as tuas contas, tá? Se ele tá no teu e-mail pessoal, tu não vai conseguir salvar ele na nuvem do Liberato, entendeu? Porque o teu computador, ele tá conectado naquela que tu conta que é a tua conta pessoal. Então, tu pode mandar ele para tua conta do Liberato. A cópia que eu mandei para o Mailson tá no e-mail do Liberato. Então, tu abre ali. Eu acho que eu não tenho nenhum e-mail. Deixa eu mandar um e-mail para mim mesma aqui, peraí. Complexo negócio. Não, capaz, eu me mando um e-mail aqui, a gente... Tudo bem. Tá bom. Conseguiu raspar bem? Eu tô só me mandando um arquivo qualquer aqui. É porque não é documento, como ele é uma gravação, né? Não sei onde é que fica o negócio. Rosa, qualquer coisa que tiver em anexo no teu e-mail, tu consegue subir ela para o Drive. Ô, feliz, peraí. Meu computador travou, espera só um pouquinho. A coleção de aba lá em cima. Eu aprendi isso ontem, veio um rapaz aqui, eu digo, esse computador não funciona, ele olhou, mas a senhora viu quantas abas tem lá? Eu digo, mas eu preciso, então a senhora tem que trocar de computador. Eu troquei o meu por causa disso. Deixa eu abrir aqui de novo, vamos de novo.
E esse meu computador, ele tem um defeito, né? Que eu toco na tela, ele clica 2 vezes no troço, aí eu fico com mais educar.poa.br. Aí eu acabo ficando com mais janelas abertas. Pronto, foi. É o meu e-mail pessoal que não tá... Lá em cima, Márcia, tá abrindo a janelinha, se quer enviar sem assunto o texto. O texto eu no não tô corpo. enxergando. Ah, tá, vocês têm uma visão da tela que eu não tenho. Ah, arrumei, pronto. Desculpa. Acho que eu descobri. As carinhas de vocês da tela estavam todas ali. Ai, meu Deus do céu. Não tá querendo chegar. Eu não tenho nenhum e-mail com anexo aqui. Eu consegui salvar. Agora facilitou. Eu consegui salvar no computador. Amanhã eu deixo preparado, Rosa, um e-mail na minha conta aqui da prefeitura e aí eu te mostro como é que tu faz para colocar ele no Drive, tá? Aí eu já mando documento em PDF, áudio, link, deixo tudo preparado ali nos e-mails e aí eu te mostro. O PDF, tá? Não tá legal. Agora o tal do MP4 estava me dando um nó no cérebro. Mas eu consegui salvar ele agora na área de trabalho aqui, daí moleza, daí eu consigo salvar lá. É isso. Gente, assim, ó, espero que... Oi. Desculpa, tu já falou, mas só pra, assim, ó, é a Ana. Se eu salvar, se eu fizer um documento lá no Word, tá? E salvar em PDF e postar lá como uma tarefa, o aluno consegue mexer, né? Não, no PDF ele só consegue visualizar. O PDF é bom, Ana, quando tu não quer que eles mexam no documento. Tipo, tu fez uma apresentação de slides no Google Apresentações, tá? E tu não quer que eles mexam, tu salva em PDF e manda em PDF, que fica bloqueado. Então, tu falou, tá, então é que tu já falou, mas é que é tanta... Então, para eles poderem mexer, eu tenho que fazer aqui no Docs. Dentro do próprio Drive. Tu tem como converter do teu computador em Word para o Docs. Naquela janelinha que abre lá em cima, abrir com o do Google Docs, tu abre, ele abre no formato do Google Docs, tu só tem que fazer uma cópia naquele formato. Tá. Márcia. Oi. Márcia Gisele. Fala, olha Gi. só. Ai, Márcia, eu tô adorando. Queria muito que fosse mais, sabe? Porque tá muito bom, é muita informação. Eu tô até com um caderno aqui, anotando tudo que tu tá falando, para ver se depois eu consigo pôr em prática. Mas eu falei para o Osmar, Gisele, que assim, ó, a gente planejou 2 encontros, né? Mas nas próximas semanas, se tiver mais dúvidas, se tiver a necessidade do grupo dos colegas de querer mais informações, a gente se reúne de novo, não tem problema. Eu tô adorando, achei muito bom, assim, eu quero a próxima vez ficar mexendo junto contigo, sabe? Para fazer os testes. Eu fiquei com uma dúvida, que talvez tu vai explicar amanhã. O quê? Eu quero saber como conectar as mensagens, o que a gente tem dentro do WhatsApp e jogar para o Drive. Fotos, às vezes vem trabalho de aluno, sabe? É só tu sincronizar aquela conta no teu celular. Tá, isso já tá. Ele já tá mandando para a nuvem. Ele já tá mandando. Tá. Só toma cuidado, Gisele, porque assim, ó, tu não pode sincronizar uma conta profissional no teu celular pessoal, tá? Porque ele vai puxar todas as tuas fotos pessoais para esse Google Fotos. E aí, por exemplo, qualquer pessoa lá na Procempa que pegue o teu e-mail da prefeitura e abra o teu Drive, abra o teu Google Fotos, eles têm acesso, porque é um e-mail corporativo, né? Sim, pois é, mas e aí como é que eu faço isso? Porque na outra escola a gente recebe muita foto dos trabalhos dos alunos, entendeu? Do que eles estão produzindo, o registro deles é por foto, porque eles são pequenos. E como é que eu coloco isso dentro
Do Drive. Eu vou te falar que assim, eu faço dentro do próprio celular, tá? Tu instala o aplicativo do Drive. Tá. E aí amanhã eu te ensino a salvar do teu celular sem sincronizar as contas. Tá. Tá? Porque assim, o problema o que eu tô fazendo? Eu tô salvando num arquivo, mando pro e-mail, via e-mail, é que dá um trabalho fazer isso, né? Pode fazer direto do WhatsApp. Tá. Então, Me lembra isso amanhã, porque aí assim, só que tu tem que ter no teu celular o aplicativo do Docs, aí o do Drive. Esse aplicativo do Drive tem que estar aberto na conta da prefeitura, tá? Mas evita de sincronizar o teu celular na tua conta corporativa, porque todos os teus rastros, todos os teus registros de pesquisa ficam ali, né? E aí, isso aí pode ser aberto por qualquer pessoa. Né? Tá. Então, deixa sincronizado. Ter o cuidado, assim, com o que a gente tem ali, né? Porque isso daqui a pouco tá revertendo contra, né? E aí tu pode ter alguma, ou até fotos pessoais, fotos das tuas crianças, né? Enfim, família, que tu não queira que seja divulgada para ninguém. E é um documento, é um espaço que está aberto para os gestores ali pegarem, né? Sempre deixa teu celular sincronizado com a tua conta pessoal. Sim. E se tu quer fazer alguma coisa na outra conta, ele vai te perguntar se tu quer trocar de conta ou não. Ah, tá. Tá, e aí só lembra de voltar depois. Sim, tá. Ô, Márcia. Oi? Márcia. Então, por isso, eu, por exemplo, quando eu entro pelo meu... Quando eu tento entrar pelo meu e-mail, geralmente eu não consigo acessar as contas desse nosso meio institucional aí, da prefeitura. Amanhã eu vou falar um pouco dos aplicativos do celular, tá, Paulo? Para a gente cadastrar a conta da escola no teu Drive, no teu Google Sala de Aula. Tu pode ter quantas tu quiser, assim. Eu tenho 3 contas dentro do Google Sala de Aula, por exemplo. Só que quando eu abro Sala de Aula, quando eu abro o Drive, se eu quero sair da minha conta padrão e ir para outra, eu tenho que selecionar ali que eu quero ir para outra. Tu vai para a da prefeitura, ele acessa todos os documentos da prefeitura. Eu tô falando mesmo na mesma linha da Gisele, assim, com relação a essas coisas de fotografias pessoais, enfim. Porque o que acontece? Quando eu entro ali, quando eu estou entrando pelo Gmail e vejo, o aluno mandou uma mensagem. Aí, quando eu clico no meio da mensagem no meu celular, ele não me dá acesso. Claro, porque tu tá sincronizado na tua conta pessoal. Entendi. Só tem que tomar cuidado para tu não sincronizar o teu celular com a conta da prefeitura, porque aí todo o teu histórico de tudo vai para essa nuvem da prefeitura. Tá, não, era isso que era a minha dúvida, eu não entendia por quê, não entendia por quê, aí agora, até quando a gente estava fazendo um curso lá de direção lá, que eu não conseguia acessar o que estava... É só tu trocar de conta dentro do próprio Drive sem sincronizar o celular. Tá certo. Tá, mas aí amanhã se vocês quiserem, assim, para amanhã, né, eu já vou pedir, instalem todos os aplicativos do Google no celular de vocês, para amanhã a gente poder mexer. Oi? Google Sala de Aula, eu vou colocar no grupo ali do Somos Todos Liberato, que eu acho que é o que tem mais pessoas, né, Mas eu não posso... Eu vou botar no Somos Todos e aí depois tu põe ali no mural. Isso. Tu tá no Liberato Noite? Tá, mas eu posso publicar também. Tá. Mas pode Google publicar Docs. Nos grupos e eu reforço no mural. Tá, é o Google Docs, Google Sala de Aula, Google Drive. Tem mais um aqui, pera. Oh, bendito.
Apresentação? Eu coloquei aqui o Docs, o Sala de Aula, o Drive, o Mail, o Apresentações e o Google Planilhas. Depois a gente pode até agendar um outro encontro para a gente ver, por exemplo, a agenda, tá? A gente pode ver o Google Maps, o Google Earth, que são coisas que a gente pode usar na hora, assim, para mostrar para eles, entendeu? E tá associado com as tarefas. Gente, assim, ó, o Google Earth, que é o, né? Tu coloca qualquer lugar do mundo ali, ele vai te mandar para uma imagem de satélite do lugar, só que é um troço meio em 3D, assim, tu consegue, como se tu estivesse caminhando, por exemplo, eu quero mostrar para eles o Big Ben em Londres, tá? É como se tu estivesse na rua, com a visão de rua do Big Ben, aí tu escolhe entrar, tu pode entrar, tem as fotos, tem a imagem de uma sala 3D dentro ali, para tu ver os monumentos, e tem várias informações que tu podes usar com o aluno ali, como se tu estivesse dentro daquele lugar histórico, né? Tem várias localizações que estão disponíveis no Earth. A gente ainda tem fotos, tem o Hangout, que é para fazer videochamada. Na agenda a gente pode usar o Meet com eles, né? Gravar essa aula que foi dada ali, e isso é legal que não fica na tua conta, fica na conta da prefeitura, qualquer coisa tu vai ali e acessa. Márcia, uma coisa que a gente é que eu tô com o telefone saiu a minha imagem, mas assim, ó, uma coisa que a gente queria implantar na escola era uma agenda compartilhada. Então, eu acho interessante que todo mundo saiba mexer nessa agenda, porque aí a gente cria uma de eventos da escola, entendeu? Todo mundo está sempre situado, sabendo o que está acontecendo, mesmo que não seja do seu turno. Mas é bem fácil, Isabel. Eu acho que isso é bem interessante. E é bem fácil de criar. Aham. Então, acho que não. Eu não recebo nada no celular da agenda. Isso. A agenda tu pode ter mais de uma também, né? Tu só troca a conta de e-mail. Amanhã a gente pode mexer com... Eu até mostro para vocês aqui, ó. Cadê? Os eventos estão ali, ó. Essa é a minha agenda da prefeitura, ó. Webinário, aqui, né? Depende de como a pessoa que criou a atividade tem. Vocês têm, inclusive, isso aqui, ó. Por exemplo, as atividades, ó. Num dos salas de aula que eu estou, amanhã tem prazo de entrega de tarefa de ecologia. Como é o mesmo sala de aula, ó, tá aparecendo para mim ali. Aqui é a minha própria atividade, tá ali na minha agenda, e aqui eu consigo ver até o que é que eu tenho programado para amanhã. Se eu quiser, eu entro. Tu pode mexer também. Tu pode mexer nela, colocar outras coisas. Eu posso entrar no Classroom por aqui. Aí amanhã a gente vê esses outros aplicativos. E precisando, amanhã mesmo a gente já decide. Se vocês quiserem dar continuidade, explorar um pouco mais outras coisas, a gente fecha para a semana que vem. Eu adoraria. Mas... Eu quero. E, gente, assim, o que a gente tem que pensar é que, assim, a BNCC, ela vem muito forte com essa ideia de que a gente tem que digitalizar a educação, né? De fazer a educação digital dos alunos. Então, eu acho que já que a gente está nesse momento em que a gente é obrigado a usar as ferramentas digitais, porque agora ninguém mais escapa disso, né? A gente pensar em que formas, quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai conseguir dar
up nas nossas aulas, né? A gente vai ter muito mais ferramentas à mão, fazer do limão uma limonada, já que fomos obrigados, né, a fazer essa aprendizagem no susto, porque nós estamos com as aulas suspensas, pensar a longo prazo, como é que isso aqui pode alterar a minha forma de dar aula, os recursos que eu posso explorar com os alunos, mesmo no ambiente presencial, né? Márcia, essa já era uma demanda, assim, dessa nova leva, assim, da educação, enfim, era uma questão já posta, mas a gente ficava resistente, primeiro, por não saber lidar muito, né, com essas ferramentas. Em segundo, por não saber também até que ponto os nossos alunos tinham acesso, né? Então, eu testei com médio, e eles curtem horrores, Isabel, porque eles já curtiam antes, eles curtem essa coisa de eu selecionar uma videoaula, por exemplo, do YouTube, e eu mandar que eu quero para eles assistirem, sabe? E eles curtem assim, ai, professora, me manda os slides da aula, me manda um resumo, aí eu mando para eles, disponibilizo ali, e eles leem no ônibus, entendeu? Eles têm a minha aula na mão deles enquanto eles estão indo e voltando do trabalho. Eu acho que é uma questão que não tem mais volta, né, gente? Essa questão aí vai... Se tínhamos herança de Olimpíada, de não sei o que, a gente está tendo uma herança do coronavírus, sem dúvida nenhuma. E vamos transformar essa herança do corona numa coisa boa, né? Que vai ser uma coisa que vai nos instrumentalizar. E acreditem, é ruim no começo, porque a gente fica meio perdido, sim, é bastante informação. Mas quando a gente aprende a dinâmica a demanda de trabalho que a gente normalmente tem com a coisa do papel, ela cai horrores. Então, a gente descobriu ali, quando começaram, a gente começou a ter algumas formações lá no São Judas. Eu convidei o Osmar ali para fazer uma. E depois a gente... por aí, né? Que aí tu foi lá dar uma olhada. Aí a gente teve aquela formação na noite, né? Que a gente conseguiu levar os professores lá com a professora. E o Osmar curtiu horrores, assim, porque realmente, para quem tem várias demandas, é muito mais fácil. Organiza. É o medo inicial. Depois que a gente perde o medo inicial, a gente consegue fazer as coisas. Foi. Eu posso pedir para o colégio, porque ela estava no Instagram do São Judas. Tá? Mas eu não sei se ela ainda está disponível ali. Sobre os desafios, porque eu trabalho lá com educação infantil, 1º, 2º, 3º ano do Fundamental 1, 6º, 7º e 9º do Fundamental 2, 1º, 2º, 3º do médio. Então, eu vou de uma ponta até a outra, né? E a gente já tinha essa experiência de trabalhar com o Google Sala de Aula com os alunos do médio do Fundamental 2. Mas nós tivemos que digitalizar tudo de uma hora para outra. A gente foi assim como o Liberato, né? A gente recebeu a notificação na segunda-feira de que ia parar, e a gente parou na terça, foi o último dia de aula. Na quarta, a gente estava em sala de aula virtual às 7h30 da manhã, com o 6º ano, do 6º até o 3º do médio, trabalhando online com eles. Então, a gente teve menos de 24 horas para colocar tudo isso. E aí, na esteira, a gente veio primeiro gravando vídeo, remontando tarefa para a educação infantil e para o ensino fundamental. Agora a gente está entrando com eles, com a prorrogação da quarentena, né? A gente está entrando com eles ao vivo em alguns momentos, e a gente vai fazendo ajustes, né? Essa semana a gente entrou com uma proposta, mas aí a gente já viu que ficou muito pesado para os pequenininhos, então a gente está fazendo um novo ajuste para a semana que vem. Mas toda a prática de sala de aula, ela teve que ser ressignificada para o mundo digital. Então, por exemplo, eu entro com educação infantil para fazer, às vezes, uma aula de 10, 15 minutos,
porque educação infantil é afeto, é vínculo. Eu preciso manter essas crianças vinculadas afetivamente comigo, então eu não estou necessariamente dando aula para eles ao vivo. Eu gravo o vídeo, eles recebem, mas eu tenho que entrar, porque eu preciso que eles me vejam, eu preciso construir esse vínculo, manter o vínculo, né? A gente teve 1 mês de aula com esses alunos, praticamente, né? Então, agora a gente está entrando ao vivo para fazer a manutenção do vínculo. E estratégias, assim, gente, eu não virei youtuber, né, porque eu não sei nem editar vídeo, mas eu gravo os videozinhos de 7, 8 minutos no meu celular, eu explico as coisas para eles. Aí eu tive que achar bicho de pelúcia, eu tive que achar imagens para poder mostrar na tela para eles, aprender uma linguagem, né, de estar falando com o celular. Com adolescente é uma coisa, assim, porque às vezes eu entro com eles numa sala de aula, às 7h30 da manhã, nenhum deles abre a câmera, né? Porque eles entram para a aula também. Dormindo. Então, eles estão na cama com o celular, isso. Eles não querem abrir a câmera, né? Sexto ano, por exemplo, a gente teve que vir devagarinho, porque os alunos de sexto ano, eles não tinham um Google Sala de Aula para cada matéria, eles tinham um Google para a turma. E aí, até eles conseguirem se coordenar com aquilo, eles tiveram 1 mês de aula e, de repente, eles estavam no mundo digital com um monte de coisa que eles não sabiam fazer. Como é que a gente fez isso, né? E eu trabalhando com inglês com eles, com sexto ano eu trabalho com inglês, que para eles é grego, né? E aí, tipo, eu tenho várias famílias que não falam inglês, como é que vão ajudar essas crianças? Então, foi todo um processo, assim, de alfabetização dos sextos anos, dentro do Google Sala de Aula, para agora a gente está conseguindo fazer outras coisas com eles. E cada coisa respondeu de um jeito, assim, né? As disciplinas, eu trabalho ali com inglês, literatura e produção textual. Esse ano passei para produção textual, eu dava aula de português até o ano passado. Então, quais as estratégias que eu vou usar para cada coisa, né? Essa semana eu já estou entrando até com apresentação para o ensino médio, assim, eles estão apresentando trabalho online ali para mim, falando inglês. Mas foi um processo. Tu sabe que aqui na minha escola, a gente, com os pequenos, a partir do 1º ano, né, as professoras estão fazendo entradas diárias. Agora a gente começou só com atividades e também sentimos essa necessidade. Tem que ver o olhinho brilhando deles. Até a educação física eles fazem. Eu acompanho o meu, né, o Rodrigo, que está no 5º ano, toma um suador na frente, dá risada, esse contato com o professor é uma coisa que é de louco, assim, eles têm que ter, né? Acho que eles estão sentindo muita falta disso, de olhar o professor, do professor olhar ele. Pena que os nossos não têm, assim, uma totalidade, né, que tenham condições de acessar, assim, mas que... eu não sei como seria essa coisa ao vivo, assim, pelo Zoom ou outra ferramenta, eu fiz segunda-feira, Isabel, eu fiz com a 351 de noite, assim. Os maiores. Eu tive 6 alunos só que entraram, mas, assim, eu falei para eles, né, fiz um encontro de meia hora inicial, e o retorno deles foi o seguinte: Sora, se ficar entrando só 6, tu não vai querer mais fazer, né, pode deixar que a gente vai entrar nos grupos, botar pilha em todo mundo para entrar, para a gente poder ter essa meia hora de conversa contigo antes de entregar as tarefas, assim. Chegou no final, a gente estava falando de Big Brother, de novela, porque aí eles estavam numa coisa, assim, de falar da vida, né, porque, enfim, nem tudo é conteúdo. Eu não sei se a gente teve a possibilidade, se o SOI conseguiu fazer esse contato, assim, tão próximo dos alunos, mas os meus da manhã, assim, eu já estou com vários casos que a gente já estava em alerta para essas questões de depressão, enfim, né? E as mães têm me sinalizado que com essa entrada dos professores a coisa começou a melhorar um pouco, assim, porque eles já estavam entrando numas de depressão, de aquela coisa do isolamento, que por mais que eles vivam nesse mundo digital, o contato para o adolescente com outros adolescentes é importante, né? E outra, né, Isabel, tu falou da nossa herança do corona, tinha aquela pressão, né, de que a educação precisava passar para EAD, né, que haveria a possibilidade de toda a educação ser transplantada para o EAD, tá se vendo que não é bem assim, né? Claro. Não é bem assim.
essas crianças e esses adolescentes, eles precisam de um espaço que seja deles. A escola, querendo ou não, a gente está ali, mas é um espaço deles. Não tem a família deles ali, são os companheiros deles, são os amigos deles. É um espaço de identificação e de criação de maturidade social também, né? Que faz parte do processo da educação. Então, eu acho que a gente vai ter uma diminuição significativa da crença que a educação se possa fazer 100% à distância, né, em todos os níveis. Muito no diálogo entre os pais e as crianças, focado na idade de 1 a 17. Mas fica como os pais podem. Capaz. Muito obrigada, Márcia. Capaz. Gente, eu só vou me despedir de vocês antes de tu fazeres as introduções, Osmar, porque eu estou sentada aqui desde as 7h30 da manhã, com uma pausa de 1 hora, assim, para almoçar, que hoje foi aqui, ó. Então, eu preciso só me esticar um pouquinho, me despeço de vocês, amanhã às 4h30 estamos aqui de novo. Obrigada. Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigada pela atenção de vocês. Valeu, adorei, adorei. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. E eu acho que é importante falar do pessoal da URGS também, que foi enlouquecido, né? Então, eu acho que a gente faz nosso intervalo e parabenizar, que tá muito legal, muito, muito bom toda a programação e hoje que eu consegui participar agora, né? Vamos ver, tá muito bom. Beijão, tchau, tchau. Até.
Vamos ver se sai o som agora. Ver se sai o som agora aqui pelo YouTube. Então, agradecer o pessoal da Escola Divino Mestre, que está nos acompanhando pelo YouTube. Foi um desafio para a gente organizar esse webinário. Inicialmente, nós tínhamos a ideia de partilhar com os colegas da Escola Liberato, mas a Isabel nos trouxe essa demanda e estamos compartilhando pelo YouTube também. E também agradecer ao pessoal da URGS, que está compartilhando com as demais escolas esse nosso movimento. Nos vemos às 19 horas com a Patrícia Trunfo da... como é que é o nome aqui da fundação? Fundação Napoli 99, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a educação patrimonial. Certo, pessoal? Ótimo. Então, o pessoal está dizendo que o áudio funcionou. Como eu estava falando ali com o pessoal no Zoom, né? É tudo uma novidade para a gente. Estamos aprendendo ainda a fazer essas transmissões. Com certeza, até o final dessa pandemia, a gente vai estar craque. Tá? Então, obrigado pela presença de todos e até às 7 horas, pessoal.